Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da quinta-feira da primeira semana do tempo comum. E a primeira leitura de hoje nos diz: seguimos com o livro de Samuel. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-Ezer, enquanto os filisteus de sua parte avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, e morreram naquele combate, em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento, e os anciãos de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, e se senta sobre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: que gritaria é essa, tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria, nem ontem, nem anteontem. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram ao Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande do lado de Israel. Tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Esta é a leitura de hoje. E o que temos a ver aqui? O que temos a compreender, irmão e irmã? Vejamos que Israel está em combate contra os inimigos, porém estão perdendo. E se questionam por que estão perdendo. O Senhor os abandonou? Não. Aqui está o ensinamento não somente para o povo de Israel enquanto a situação humana, mas para todos nós enquanto situação espiritual. O povo perdeu simplesmente porque não viveu para o Senhor. Não viveu para Ele. Não é que o Senhor os abandonou, eles abandonaram o Senhor. E ainda por cima, levaram o Senhor para a guerra. O Senhor não disse que pegassem a arca e levassem para a guerra contra os filisteus. Eles decidiram por si tomar ao Senhor, pegar a arca
e levar consigo para a guerra. Agora vamos vencer. Usaram a Arca da Aliança como um subterfúgio, como podemos dizer, como algo mágico para que vencessem a guerra. Mas não é isso que o Senhor queria. O Senhor o que queria é que o povo lhe fosse fiel, e pela sua fidelidade ao Senhor, eles venceriam os inimigos, da forma com que os inimigos os afrontassem. Mas o povo de Israel foi infiel. E também os sacerdotes, que viviam uma devassidão, aqueles 2 filhos de Eli. E por isso morrem também eles, e a arca é tomada. O Senhor mostra que não é os objetos sacramentais que nos protegem por si só. Eles são um sinal e uma presença de Deus em nossas vidas. Mas a nossa força tem que estar na nossa vida com o Senhor. A nossa fidelidade a Ele, a sua palavra, a sua vontade, aos seus ensinamentos. Caso contrário, de nada serve. É somente um objeto. O Senhor não se fará presente por causa de nós termos abandonado a Ele. E muitas vezes as pessoas hoje não entendem. Querem carregar também os sinais sagrados como sinal de que o Senhor vai me proteger em vitória, como algumas outras denominações religiosas, mas não é assim que funciona com o Senhor nosso Deus. Os sacerdotes foram infiéis, o povo foi infiel. Sacerdotes maus também ajudaram a criar povo mau, não que seja somente a culpa daqueles 2 sacerdotes, filhos de Eli. E aqui entra o questionamento para nós. Como temos combatido em nossa vida? E aqui a questão espiritual não são os combates humanos, mas toda a batalha espiritual, porque são contra os anjos das trevas que estamos em combate, é contra as trevas que estamos em combate, humana e espiritualmente. Recordemos São Paulo. Temos vivido para o Senhor, temos buscado ser fiéis, temos transformado a nossa vida, convertido a nossa vida naquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Temos confiado no Senhor e deixado que Ele nos leve para onde devemos ir? Ou queremos que o Senhor enfrente batalhas que nós escolhemos enfrentar? É Ele que deve de nos conduzir pela mão e não nós tomarmos como a Arca da Aliança na leitura de hoje, Ele para que enfrente coisas que nós fomos buscar e que Ele não indicou que deveríamos de fazer. Como temos vivido em relação ao Senhor? Deixado que Ele nos guie pela mão ou buscado guiá-lo pela mão onde quer que nós queremos ir, o que quer que nós queremos fazer e colocá-lo assim em nossas batalhas que Ele não pediu que enfrentássemos? Passemos agora brevemente pelo Salmo. Diz o Salmo: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Logo em seguida, porém agora nos deixastes e humilhastes. Já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo. Os adversários nos pilharam à vontade. Por quê? Aquilo que ouvimos e meditamos. Porque nós abandonamos o Senhor. Ele irá escutar a nossa oração? Sim. Mas à medida que nós nos voltemos a Ele, que nós nos apoiemos nele, que nós vivamos para Ele, segundo suas palavras, seu amor, sua vontade. O Evangelho de hoje, São Marcos, nos diz: naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote. Oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade.
Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que temos a aprender do Evangelho de hoje? Primeira coisa, mais uma vez, a oração é como a de Ana, como escutamos esta semana. Se queres, tens o poder. Se é da tua vontade, tens o poder. E Jesus responde, eu quero, fica curado. E esta resposta é para todos nós. Recordemos o que é a lepra na época de Jesus. Uma doença sem cura, que excluía, onde tinha que se andar em grupo de leprosos fora da cidade, onde uma família se separava porque o filho, o pai, a mãe ou algum outro membro da família pegando a doença não podia mais conviver. E a doença avançando se perdia partes do corpo, nariz, dedo, uma parte do rosto, a orelha. Então a deformidade que causava. Ninguém podia chegar perto das pessoas sãs. Tinham que avisar à distância. Mas esse se aproxima de Jesus. Rompe toda a barreira, mesmo sabendo como ele se encontra, como está deteriorado, destruído. E aqui demonstra o pecado. Recordemos, é o projeto de Jesus, dizem os santos padres da igreja, os primeiros milagres apresentados no Evangelho de Mateus. Marcos. E assim, o que acontece? Acontece que esse homem, sendo curado, é a cura que o Senhor quer oferecer a todos nós, devolvendo em nós a dignidade de ser humano, segundo aquela criação do Pai. E assim o Senhor quer fazer a cada um de nós. Mas Ele quer que vivamos também aquilo que Ele pede. O simples ato de que o leproso curado deveria de realizar aquilo que Moisés pediu, pela purificação, através do sacerdote, quer indicar o quê? Realize a vontade do Pai. Realize a minha vontade. Seja fiel. E nós? O quanto temos buscado esta cura, irmão e irmã, da lepra do pecado, através do sacramento da penitência, da confissão que nós temos. Quantas vezes acorremos ao Senhor para que Ele possa nos curar, nos libertar, nos transformar. Quantas vezes oferecemos aquilo que é o justo, necessário, agradável a Deus por tantas coisas que Ele realizou em nossa vida? E ao dizer isso, me refiro à fidelidade, ao seu amor, à sua vontade, à sua palavra. Quanto, irmão e irmã, nós assim vivemos para o Senhor? E Ele divulgou tanto que Jesus já não podia entrar mais em cidades. Por quê? Porque Jesus, o que queria era continuar revelando o Pai e mostrar todo o seu amor até o momento da cruz, e não que buscassem a Ele, somente como um milagreiro, mas sim como Deus amor que Ele é. E nós, como temos buscado o Senhor? Como o Deus amor e amado Ele inteiramente, com fidelidade e total entrega? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, nos ajude cada vez mais a corresponder ao amor do Senhor com fidelidade, com total entrega, com total mansidão, buscando conhecer seu caminho, seus desígnios para nós, e assim, vivendo cada vez mais o que Ele nos pede, sendo fiel inteiramente a Ele, possamos buscar sempre a santidade, para um dia chegarmos à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.